Recentemente, o Grêmio lançou um documentário sobre a passagem do Soares pelo time, com o nome de Inolvidable, ou pelo menos é assim que eu acho que fala, que pra quem não sabe, significa inesquecível. Inolvidable. E realmente parece inesquecível, porque a gente já tá em janeiro de 2025 e esse continua sendo o assunto mais falado no Grêmio. E só aí eu já fico irritado, porque por mais que eu goste do Soares, já passou, já acabou, já foi. Parece até que o Soares é maior do que o clube, mas depois que eu assisti o documentário, aí sim que eu fiquei irritado de verdade, porque não é um documentário sobre o Soares no Grêmio, e sim sobre como a incrível, maravilhosa, competente e reluzente diretoria do Grêmio contratou o Soares. Porque o vídeo já começa falando sobre os 10 reforços que o Grêmio trouxe naquele ano, sendo um deles o Soares. 10 reforços foram apresentados no elenco do Tricolor e o grande destaque para Luis Soares, é o pistoleiro. Mas vocês lembram quem são os outros reforços? Eu vou falar alguns nomes aqui só pra gente lembrar um pouquinho. Lucas Bessosi, Iturbe, Galdino, André Henrique, Reinaldo, Natan Pescador, Fábio e Vina. E olha, eu não vou falar nada sobre a diretoria do Grêmio, mas imagina comigo que eu tenho 10 flechas e um alvo bem na minha frente. Dessas 10 flechas, a maioria eu não consigo nem acertar no alvo. Uma delas eu enfio no meu pé, mas tem uma única que eu consegui acertar bem no meio do alvo. Vocês diriam que eu sou um bom arqueiro ou que eu tive sorte? Aí em seguida tem uma parte que fala sobre aquele ser um ano de reconstrução e uma cena do Brum falando que quando um time vem da segunda divisão, a tendência é sofrer muito. E ao longo desse primeiro ano quebrar alguns paradigmas e ter um bom ano quando a tendência, quando tu vem de uma segunda divisão, é sofrer muito nesse retorno. E como a gente sabe, o Grêmio do Soares não sofreu nada. Na verdade, a gente chegou até a brigar pelo título. Mas eu pergunto pra você, em 2024, quando a gente perdeu o Soares, e esses mesmos chegaram até a dar entrevista dizendo que não tinha motivo pra se desesperar, porque o Grêmio só tinha perdido o Soares e o resto do elenco tava praticamente intacto. Vocês lembram o que aconteceu? E na sequência tem até uma piadinha, como se até o hat-trick do Soares tivesse sido planejado pela diretoria. E tem uma história curiosa ainda que quando a gente contratou, eu falei pro presidente que ele ia fazer um hat-trick na estreia, cara. E daí tem uma hora que os caras se empolgam tanto com essa façanha da contratação que eles colocaram um trecho que diz que o Soares é a maior contratação da história do futebol brasileiro. Sem sombra de dúvida, foi a maior contratação do futebol brasileiro de todos os tempos. E isso é pedir pra zoarem o Grêmio, porque ele jogou muita bola, jogou. Ele foi o craque do campeonato, foi. Mas o Soares foi embora sendo campeão gaúcho e só. A gente teve recentemente aí Gabigol, Hulk, Luiz Henrique, que no mesmo ano que foram contratados já ganharam no mínimo 2 títulos. Não, Lene, mas a contratação do Soares ela é maior porque o Soares é muito maior do que esses caras. Realmente, o Soares é muito maior. Mas mesmo olhando por esse lado, o Soares, por exemplo, não é maior do que o Ronaldo, que chegou no Corinthians ganhando o título. Se for pra apelar, ainda tem a contratação do Romário, que quando volta pro Brasil, ele é literalmente o atual melhor jogador do mundo eleito pela FIFA. E aí o documentário segue e vem uma cena onde eles falam que a inspiração deles foi o Florentino Pérez e a contratação do Figo. E aí tinha um documentário chamado Caso Figo na Netflix que contava como o Figo saiu do Barcelona e acabou no Real Madrid. E ele foi um movimento feito pelo Florentino Pérez. Eu já tinha assistido, algumas pessoas já tinham assistido e aí ele teve algumas ideias e lá pelas tantas ele disse, e eu tive uma outra ideia. Quem sabe a gente tenta fazer um pré-contrato com o Soares. E não só isso, o documentário mostra como foi o planejamento deles para chegar até o Soares e como eles são extremamente competentes e depois de profundas análises chegaram à conclusão de que o Soares era um grande centroavante. Ou seja, o Grêmio basicamente descobriu o Soares. Fanático das pesquisas de estatísticas, desempenho, é quase um scout, apesar de ter outra profissão, e nos comprovou lá que os números do Soares nos últimos 2 anos eram dignos de um grande centroavante. E depois disso os caras continuam ali por um bom tempo, basicamente se elogiando. Falta onde a gestão queria ir e o sentido de grandeza que o Grêmio tem
para quem estava assumindo o Grêmio. Aí tem um momento publi, onde eles falam das marcas que ajudaram o Grêmio a trazer o Soares, até porque o Grêmio sozinho não teria a grana. E os primeiros 30 minutos de vídeo foram isso, os caras falando de como essa incrível diretoria contratou o Soares. E nisso aparece várias pessoas falando como todo mundo se uniu e colaborou para fazer essa contratação ser possível. E tem até esse trecho que fala bem sobre essa união. Uma gestão de ambiente que possibilitasse todos darem seu potencial num nível acima. Todo o conselho de administração esteve envolvido nessa discussão. Mas existe um outro trecho de entrevista que eu acho que também é interessante e que poderia estar nesse documentário, que é esse aqui. Agora, é para falar a verdade? Vamos falar a verdade. Quem contratou o Luis Soares está lhe falando aqui hoje. Até porque o presidente não queria isso. Não queria contratação. E todos no Grêmio sabem disso. Pelo visto, essa união não durou muito. Mas depois disso, o documentário começa a ficar realmente bom. Porque daí começam a focar no Soares e no Grêmio, que é o que todo mundo queria assistir de verdade. Mostra um pouco do Grenal que a gente venceu com o gol do Soares, a classificação em cima do Cruzeiro, até que chega num ponto bem importante desse vídeo. A lesão no joelho do Soares e a possível aposentadoria. Tem até uma cena do Soares mancando no dia a dia e falando sobre a decisão de continuar jogando ou parar. Com essa dúvida, o que fazer? Continuo sofrendo ou paro? E aí depois dessa cena do Soares, onde ele disse que estava pensando em se aposentar, mostra aquele gol com aquela famosa comemoração, onde ele faz aquele gesto do "eles estão loucos", quando o Soares meio que desmentiu a imprensa, que naquele momento estava dizendo por aí que ele estava pensando em se aposentar. E daí eles explicam que decidiram encurtar o contrato do Soares para só até o fim do ano, porque ele não ia mais ter condições de jogar. E o presidente brinca e chama isso de segunda contratação do Soares, porque a diretoria do Grêmio é tão pica que contratou o Soares 2 vezes. Recontratação, né, como a gente brinca, pela segunda vez. Contratamos 2 vezes o Soares. E em seguida eles colocam um trecho do ex-treinador do Uruguai falando sobre como o Soares é um especialista em superar dificuldades. E eles falam sobre como depois disso o Soares conseguiu se readaptar e seguir jogando. E inclusive ele fez isso tão bem que tá jogando bola até hoje. Mas o encurtamento do contrato não foi pra ele ir jogar com o Messi. Foi pra ele poder se aposentar. Sinceramente, eu não vejo problema nenhum do Soares ter ido jogar em Miami. Até porque quando ele estava no Grêmio, ele ajudou e muito, enquanto que vários jogadores que passaram recentemente muito mais atrapalharam do que ajudaram. Mas eu não vou ficar fingindo que o Soares está aposentado, ou que pro joelho dele não doer, ele tinha que parar de jogar no Grêmio e jogar no Inter Miami. Se o problema era excesso de jogos, tá, tudo bem, ano que vem não precisa jogar o gauchão. Se o problema é excesso de viagens, vamos poupar o Soares nos jogos fora de casa contra times do Nordeste. Poderia ter combinado isso, igual existiu o combinado do Soares não jogar em campo sintético. Pelo menos não no Grêmio, porque no Inter Miami ele joga sem problema nenhum. Então, por mais que eu goste do Soares, ninguém vai me convencer que se ele tivesse ficado mais um ano no Grêmio, ele seria um peso morto no elenco, ou que o fato dele querer jogar com o Messi em Miami não influenciou em absolutamente nada no encurtamento do contrato. E aí o vídeo segue, fala um pouco da relação do Soares com o Jeromel, que pelo visto eles ficaram bem amigos. E eu acho que de certa forma esse bom relacionamento que o Soares tinha com o elenco do Grêmio pode ter ajudado na decisão dele de ter ficado até o fim do ano ao invés de ir embora no meio da temporada. Porque ele chega a falar sobre o Jeromel e outros jogadores com muito carinho, mas claro, eu não tô tirando nenhum mérito da incrível e brilhante diretoria gremista. Porque como eles mesmos disseram, o Soares agradeceu muito a eles por aquele ano fantástico. Falou pra mim, agradecia muito a mim, ao presidente Guerra e ao Grêmio. Inclusive o presidente fala de um abraço dele com o Soares e aí até mostra a imagem. E nesse momento o presidente chega até a se emocionar e eu também me emociono quando eu lembro do Grêmio de 2023. Porque eu tenho certeza que se tivessem contratado qualquer uma parceria pro Soares que fosse um pouquinho melhor do que o JP Galvão, o Galdino, o Bessosi ou o Iturbe, com certeza o Grêmio teria sido campeão brasileiro. Aí depois
depois disso tem a despedida do Soares e o documentário encerra naquele clima de saudade, mas com um misto de esperança, porque o Grêmio parece ter voltado do lugar de onde nunca deveria ter saído. E eu sinceramente achei muito bom esse documentário. Pena que ele foi postado com 1 ano de atraso, e a gente já viveu 2024 e sabe que sem o Soares o Grêmio quase voltou para a Série B. Mas relaxa, porque esse ano vai ser diferente. Com certeza a incrível diretoria do Grêmio já deve estar bolando um plano inspirado no Florentino Pérez para trazer nomes gigantescos do futebol mundial pro nosso time, ou fazendo algo muito melhor do que isso, planejando a parte 2 do documentário do Soares. Aí sim, hein? Já tô até ansioso pra ver.